Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sessão da pizza da Sobed, uma sessão tradicional já da Sobed. Vamos estar retomando essa sessão, tá? Devido a alguns cursos que tiveram, então não pôde ter nesses últimos 2 anos, então a gente vai retomar essa sessão da Sobed. E uma sessão importante, que é a sessão da pizza, uma sessão de interação entre os colegas, principalmente os colegas residentes que trazem os casos dos seus serviços, São Rafael, o Hospital Geral Roberto Santos, o Hospital Professor Edgar Santos, são serviços de residência médica, tá? E outros colegas também dos seus serviços privados prepararam casos e trouxeram também para poder ilustrar melhor a endoscopia e casos interessantes para a gente estar apresentando. Bem, hoje, nessa sessão, a gente está inovando, estamos trazendo uma transmissão ao vivo, via YouTube, para todos os colegas associados. Essa primeira transmissão é uma transmissão aberta, uma transmissão livre, então os colegas do interior, colegas que estejam em casa, impossibilitados de estar participando, vão poder agora participar via YouTube, vão poder interagir também, enviando perguntas e questionamentos sobre os casos clínicos que serão apresentados aqui. Então, inicialmente, é a primeira sessão da nossa diretoria. Eu vou apresentar a nossa diretoria, tá? Para quem conhece, Vladimir Araújo, sou presidente da Sobed na gestão 2018-2020. Marcos Melo é o vice-presidente. Dr. Bruno Medrado é o primeiro secretário. Doutora Luciana Leal é a segunda secretária. Dr. Manuel Almeida é o nosso primeiro tesoureiro. E Dr. Antônio Mário, que infelizmente não pôde comparecer, é nosso segundo tesoureiro. Bom, tem 4 comissões já definidas da Sobed Bahia. A primeira comissão é a comissão científica, composta até o momento por Dr. Cláudio Vasconcelos, Dr. Marcos Clarencio e Dr. Rodrigo Felipe. A comissão de admissão é uma comissão justamente para poder avaliar os novos associados, tá? Ver os critérios para poder ser um novo sócio da Sobed. Então, eles criaram já uma lista, e dentro dessa lista ele vai preencher os pré-requisitos necessários para ser um novo sócio da Sobed. Composto, então, por Dr. Marcos Melo, Dr. Duval Rosa e Dr. Jorge Chalub Filho. A comissão eleitoral é a comissão responsável pela eleição da Sobed Bahia e pelos subcapítulos também. Hoje temos 4 subcapítulos. Subcapítulo de Vitória da Conquista, subcapítulo de Ilhéus e Itabuna, subcapítulo de Santo Antônio de Jesus, 3, e o subcapítulo de Feira de Santana. A comissão da JADIB, hoje em dia a JADIB já é uma realidade na nossa grade científica. Anualmente a gente tem essa JADIB, normalmente em julho e agosto, é uma jornada do interior, para que os colegas do interior possam participar, frequentar, é um momento também de integração, de socialização dos colegas também. Aí essa jornada é uma jornada itinerante e que a cada ano vem modificando o local. Esse ano a gente não definiu ainda para 2019, vamos estar definindo agora no final do ano, onde será a próxima JADIB. E essa comissão é composta pela diretoria atual, a comissão científica e os 2 últimos presidentes da Sobed Bahia, que foram o Dr. Duval Rosa e o último Dr. Luciano Magalhães. Próximos eventos, então a gente vai ter o 2º curso de endoscopia digestiva avançada do Serviço de Endoscopia Digestiva do CHD do Hospital Geral Roberto Santos, que será no dia 27 a 29 de setembro, no Hotel Fiesta. Dr. Marcos Clarencio é o responsável pelo curso, é um curso do Roberto Santos e que vai trazer convidados nacionais para justamente estar enriquecendo também a endoscopia e a parte terapêutica, que é uma realidade já hoje em dia aqui na Bahia. A Gastro Bahia, da Sociedade de Gastroenterologia da Bahia, representada aqui pelo presidente, Dr. Jardel, é o curso que vai ser no dia 19 e 20 de outubro, vai ser realizado no Hotel Mercury, no Rio Vermelho. É um evento que vai também trazer convidados nacionais de importância, justamente também para enriquecer a gastroenterologia da Bahia. Temos também a sessão científica da Sobed Bahia, mais um evento da Sociedade de Endoscopia, que será no dia 31 de outubro, no Hospital Aliança.
Tá? O tema está sendo ainda discutido, então já foram aventadas algumas possibilidades de temas, ainda estamos avaliando convidado para poder trazer normalmente um convidado de fora do Estado. Tá? Então, esse é um tema ainda que vai ser definido e logo estaremos divulgando no WhatsApp da SOBED. Bom, a comissão de admissão, eu trago aqui algumas vantagens de ser sócio. Acho que é importante os colegas se associarem justamente para que a gente possa proporcionar, porque a SOBED Bahia vive de um pequeno recurso, um escasso recurso que a SOBED Nacional passa para a SOBED Bahia e com isso que a gente consegue fazer a gestão da SOBED. Então, quanto mais sócio tiver, esse recurso consegue ser maior e a gente consegue aplicar em benefício do associado. Bom, a biblioteca virtual, RIMA, que dá acesso a várias revistas de endoscopia, de gastroenterologia e outras especialidades. Consulta diretrizes, protocolos e artigos comentados da especialidade. Orientação legal e jurídica, pode-se pedir uma consulta. Selo de especialista, então, cada dia que passa, acho que é importante o colega se valorizar utilizando o seu selo de especialista, que é difícil, né? Justamente passar na prova, é todo um exame que tem que ser realizado. Então, livros médicos com descontos, alguns livros produzidos por colegas da SOBED, então você consegue obter desconto nesses livros. Valores diferenciados nas inscrições em congressos, simpósios e cursos. E participação em redes sociais. A SOBED Bahia, o WhatsApp que nós criamos, é composto de colegas associados da SOBED Bahia. É um WhatsApp que a gente criou justamente para que a gente possa estar conversando, divulgando casos clínicos, experiências, e extremamente científico, e a gente está tentando policiar para que evite que outros temas venham ser envolvidos nesse WhatsApp nosso. Tá? E no momento que a gente está criando de política, tudo, a gente está tentando evitar isso, porque já tem muito WhatsApp aí em vários grupos que se discutem isso. Então, a gente está policiando bastante isso. A gente vai criar também um Instagram que a gente possa também estar divulgando o evento, fotos das participações, JADIB, congressos. Então, a gente vai pedir também que a gente receba contribuições de colegas que participarem também para que a gente possa publicar no Instagram e divulgar os eventos também através do Instagram. É a realidade nossa hoje em dia, são as redes sociais. E a transmissão ao vivo que a gente está realizando nesse primeiro evento, que é uma sessão da pizza, e a gente pretende também, no próximo evento do final do ano, em outubro, a gente está também fazendo uma transmissão ao vivo da sessão da SOBED no Hospital Aliança. Bom, para a comissão de admissão, para associar, isso você vai encontrar no site da SOBED, o pessoal pode entrar no site da SOBED, vai ter todas as informações que estão aqui, leiam, enviem para a SOBED Bahia, e a comissão de admissão avaliará todos os dados e depois a gente aí, sendo pertinente, a gente dá o ok para que prossiga a associação. Bom, parceiro da nossa sessão da pizza de hoje, e tem sido sempre nosso parceiro nas sessões da pizza, é a Boston Scientific. Agradeço o apoio que tem nos dado, tá? Sempre presente, sempre nos ajudando. Bom, então vamos começar agora com os casos clínicos. Hoje nós temos 7 casos clínicos. Estipulamos um tempo de 15 minutos, no máximo, para o caso clínico, para que todos os colegas possam apresentar seu caso clínico. Tá? Então, no máximo 15. Caso que tiver só 5 minutos, apresenta rápido e aí a gente consegue apresentar mais casos nessa sessão. Tá? Mas o máximo que a gente vai permitir é que sejam 15 minutos de discussão do caso clínico. Caso não haja discussão, a gente passa para o caso seguinte. Caso aquele caso passe de 15 minutos, a gente interrompe e, no final, pode retomar aquele caso clínico para voltar à discussão. Tá bom? Então, eu vou iniciar com o caso nosso aqui, com Mariama, tá? E vamos seguir uma sequência alternando os serviços, Hospital São Rafael, Hospital Roberto Santos, Hospital das Clínicas, e aí vamos passando por todos os colegas e depois retomando essa discussão. Tá? Então, o primeiro caso que a gente vai apresentar, eu vou chamar a Mariama aqui para fazer a apresentação da parte clínica desse caso. Boa noite a todos aqui.
Então, hoje eu vou apresentar um caso sobre uma pancreatite complicada. A paciente MCMF, 22 anos, natural e procedente de Salvador. A data está aqui dia 1º de julho, mas, na verdade, ela internou no dia 29 de junho, só 2 dias antes. É uma paciente que ela esteve internada inicialmente no Hospital da Bahia, do dia 12 ao dia 20 de maio, por conta de uma pancreatite aguda. Tinha área de necrose, não tinha etiologia definida, fez IgG4, triglicérides, cálcio, tudo normal. Ela só não tinha feito ecoendoscopia ainda nessa internação. Teve alta assintomática para manter acompanhamento ambulatorial. Aí ela começou a apresentar persistência da dor, internou na Aliança, e a gente começou a introduzir o CREON. Ela melhorou um pouco do quadro, demos alta, e ela fez acompanhamento ambulatorial até com o Dr. Jorge Guedes. Em casa, essa paciente teve uma péssima aceitação da dieta oral, evoluiu com uma desnutrição gravíssima, fez um quadro de anasarca, ascite, edema de membros inferiores. Foi diagnosticado, inclusive, uma TVP, e ela começou a usar Eliquis. Ela teve um trauma na perna discreto, diminuiu o ritmo, a deambulação, e acabou desenvolvendo a TVP. E aí ela foi readmitida na Aliança nesse dia 29 de junho para a investigação de uma ciste pancreática, suspeita de uma ciste pancreática. Ela tinha de antecedentes médicos uma anemia hemolítica crônica, que estava em processo de investigação, se era uma esferocitose, se era um quadro autoimune, com a sobrecarga hepática de ferro secundária. Tinha ainda também uma dislexia, ela tem um quadro de um déficit cognitivo, uma idade aparente que é muito menor do que a referida. Passada de colestectomia em outubro de 2017 e teve um episódio de pancreatite que a gente investigou no histórico do Aliança, que aos 8 anos ela foi internada e não deu seguimento nessa investigação. A família não foi nem informada de que tinha tido elevação das enzimas pancreáticas. Então, na internação, a gente fez uma paracentese diagnóstica, tinha uma amilase líquido acítico bem elevada, introduzimos o tratamento conservador para uma ciste pancreática e ela começou a usar o octreotide e NPT exclusiva. Evoluiu com a melhora importante do quadro da desnutrição, regressão também da ascite, do edema de membro inferior, vinha com um quadro bem favorável de melhora clínica. Fizemos tomografia de abdômen de controle, e ela, na tomografia de abdômen a gente viu um TEP, e ela continuava anticoagulada com a Eliquis na internação. Apresentou uma dor em hipocôndrio direito, e as tomografias de abdômen também foram para investigar isso. Ela tinha uma alteração, parecendo uma coleção hepática, informação, que o pessoal da radiologia ficou na dúvida se era um abscesso hepático, informação, a gente tratou com antibiótico e ficava esperando esse abscesso ali consolidar para funcionar, para drenar, que era um abscesso de mais ou menos uns 6 centímetros, e eles continuavam na dúvida sempre se era coleção, e a gente depois chegou à conclusão que era o líquido pancreático, secreção do líquido mesmo, que ia para o fígado e formava essa coleção. Fizemos o meropenem, ela melhorou do quadro, até que ela apresentou um abaulamento em epigastro que era compatível com um pseudocisto crescendo de tamanho. Ela já tinha pseudocisto nas outras tomografias, e esse pseudocisto aumentou de tamanho. Apresentou uma dor abdominal súbita, uma irritação peritoneal, taquicardia. Fizemos tomografia, o pseudocisto tinha regredido de tamanho, que era compatível com a rotura do cisto pancreático. Ela só não foi para uma cirurgia de emergência porque estava anticoagulada, e a gente precisou manter com a Eliquis na internação, não ficou fazendo terapia de ponte com Clexane, porque é uma paciente muito jovem, chorosa, família, várias internações, bem desgastada, e a gente não tinha suspendido por isso. Acabou que não foi para a cirurgia, a equipe de Canedo que estava acompanhando, e nós mantivemos o tratamento conservador, ela melhorou muito da dor. Nesse momento, a gente entrou em contato com o Vladimir, e aí a gente já tinha programação de fazer uma ecoendoscopia, mas pela dificuldade de não ter o procedimento disponível na Aliança, e como a paciente era muito grave e frágil, a gente tinha evitado essa transferência para outro hospital. Aí, nesse quadro da ruptura da fístula, do cisto, do pseudocisto, a gente conseguiu, e Vladimir fez a ecoendoscopia dela na Aliança. A gente já tinha... na Aliança não, desculpe, no Bahia. Além disso, ela vinha com quadro de anemia, a hemato já acompanhava, a gente fechou o diagnóstico de anemia hemolítica autoimune nessa internação, introduzimos corticoide, ela melhorou, estabilizou do quadro da anemia e vinha usando corticoide. Vladimir fez a eco, vou mostrar aqui. Aqui. Foi nesse momento aí que ela teve essa dor abdominal que eu falei. Fez a eco no dia 2 de agosto, que mostrou realmente que ela tinha um all-off necrosis e foi drenado 210 ml de cisto pancreático. O estudo líquido veio com o CA normal, com a amilase em torno de 20.000. E ele não conseguiu colocar prótese naquele momento, fez um procedimento de urgência, ela precisou ser transferida rápido e voltar.
E a gente acabou pedindo a transferência definitiva dela para o Bahia para conseguir colocar uma prótese, né, da coleção para o estômago para drenar. Aqui tem as imagens dela. Aqui é a imagem da primeira internação. O apontador aqui, né? Para apontar aqui aonde? Embaixo. Aqui? Aqui. Aqui é a imagem da primeira internação dela no Bahia, que já tinha essa área de necrose aqui extensa. Essa imagem aqui já é do pseudocisto. Eu botei algumas imagens só para não ficar muito cansativo. A imagem da coleção aqui da pseudocisto dela é enorme, que foi prévia ao procedimento, à drenagem, quando a gente conseguiu transferir para o Hospital da Bahia. Essa imagem aqui já é a imagem da eco. Espera que o Vladimir vai falar aqui um pouquinho. Bem, aí essa paciente então veio inicialmente para a gente fazer uma ecoendoscopia para avaliar esse pseudocisto e possível causa dessa pancreatite. No primeiro momento, questões burocráticas também, de dificuldade, tinha material envolvido para drenagem, a gente fez só uma punção esvaziadora dessa coleção. Tiramos 210 ml e mandamos para poder avaliação, cultura e fazer análise bioquímica, tudo. Posteriormente, aí, devido à necessidade, houve necessidade de transferência para que a gente pudesse pegar a autorização do material todo e fizesse o procedimento. Então, a gente transferiu ao paciente e essa era a imagem endoscópica. Ao entrar na câmara gástrica, a gente observa um abaulamento em parede posterior, tá? de antro gástrico. O vídeo, quem pode colocar o vídeo aqui, por favor? Isso, pode botar. Então, essa era a imagem. A gente partiu, então, para poder se fazer a drenagem. O que a gente observa é a presença de grande material necrótico no interior da coleção, tá? Debris com necrose. Avaliamos a coleção bastante extensa. Avaliamos espessura aqui, distância da coleção para a parede gástrica, evitar transposição de vasos. Então, a gente já fez o Doppler, já viu que não tinha nenhum vaso entre a parede e a coleção. Avaliamos também a distância, menos de 1 centímetro, colada aqui com a parede gástrica. Então, a lesão passível de a gente fazer essa punção ecoguiada. Então, a gente utilizou, para esse procedimento com necrose, a gente utilizou a Hot Axios, que é uma nova material de drenagem da Boston Scientific, tá? Um material recentemente também incorporado ao mercado brasileiro e que facilitou muito essa drenagem de pseudocistos e drenagem de coleções necróticas. Porque permite, em apenas um passo a gente consegue fazer todo o procedimento de drenagem. O que, fazendo com técnica anterior, a gente tinha que fazer a punção com agulha, depois coletava o material para fazer estudo, passava fio guia, depois passava cistótomo, depois passava balão, depois passava a prótese, passava outro fio guia, jogava a segunda prótese, essas próteses mais finas para necrose obstruíam, e aí infectava, e aí precisava trocar o material, e com esse novo material da Boston, a gente permite que a gente faça essa drenagem em apenas um step, que justamente faz a punção, faz a liberação da flange distal dentro da coleção, a gente observa aqui, trava o equipamento, e aí agora a gente vai liberar a flange proximal, que justamente vai ficar na câmara gástrica. Tá? Aqui a gente já está liberando a flange proximal dentro da câmara gástrica, e sem utilizar também arco cirúrgico. Não tem arco cirúrgico, é tudo via ecoendoscopia, via ultrassom. Não precisamos aí, no caso, dá para fazer até no próprio serviço de endoscopia. Pronto, liberamos já, está solto. A gente faz a projeção depois só do guia, e aí a gente já faz a retirada, e a gente vai observar já a prótese liberada já com o posicionamento correto. Então está aqui já a liberação, está aqui a prótese dentro da coleção. Essa é uma prótese que media mais ou menos de diâmetro 1,5 centímetro, essa prótese aqui de diâmetro. Tá liberado. Está aqui a prótese já na câmara gástrica. Prótese posicionada na câmara gástrica, a parte interna a gente já viu via ultrassom. E está aqui a coleção, líquido escurecido, típico de pseudocisto ou de coleção pancreática, esse líquido escuro aqui.
Pronto. Aí depois a gente fez um controle tomográfico, está lá a imagem da prótese, parede posterior, a coleção, junto com a câmara gástrica. Bom, a gente não fez, não entrou na cavidade logo de primeira, tá? Devido a prótese estar se expandindo ainda, risco de você mobilizar, retirar essa prótese, perder essa prótese, então a gente não fez. Mas 2 dias depois, a prótese já estava mais expandida, a gente conseguiu fazer a endoscopia, entramos, vimos a prótese já bem posicionada, entramos na cavidade, lavamos, retiramos algum material necrótico que estava aí, fomos removendo esse material necrótico, até chegar a um ponto que começa a sangrar a paciente anticoagulada. A gente não resolveu não mexer muito para poder não piorar o quadro da paciente, mas a gente tirou grande quantidade de material necrótico também dessa paciente. Bom, a prótese está aí, a paciente está drenada, a paciente está evoluindo bem, mas a gente precisa avaliar como ficou esse ducto pancreático da paciente. Essa prótese, a prótese não pode ficar a longo período, tá, posicionada. É uma prótese que tem algumas complicações, uma delas é sangramento, e às vezes sangramento abundante, pegando grandes vasos, e às vezes precisa intervenção radiológica, radiointervenção, justamente para poder parar esse sangramento, que às vezes a endoscopia não consegue. Então a gente precisava definir o que é que a gente vai fazer com o quadro dessa paciente. Então, essa definição passa por avaliar o ducto pancreático. Você pode ter uma ruptura parcial do ducto pancreático ou uma ruptura total do ducto pancreático. Uma ruptura parcial do ducto pancreático, você pode abordar essa paciente via papila transpapilar, com um fio-guia e jogar uma prótese transpapilar e conseguir reconectar esse ducto, tá? Porque ele está parcialmente só rompido. No caso dessa paciente, estava totalmente rompido. Não havia conexão da porção corpo caudal com a porção cefálica. Então, havia uma ruptura. Então, isso torna inviável essa abordagem transpapilar, que você consiga jogar um fio-guia e passar uma prótese por aqui. Então, cabe aí a abordagem para essa paciente. O que a gente vai fazer com essa paciente? Uma opção, se eu remover essa prótese daqui agora, essa paciente provavelmente vai recoletar. Tá? Ela vai começar esse suco pancreático do corpo caudal, vai cair aqui nessa cavidade e a paciente vai recoletar e vai precisar ser reabordada. Então, o que a gente precisa fazer agora é justamente o que a gente vai fazer, a programação já essa semana está fazendo isso, remover essa prótese e colocar 2 próteses plásticas que podem ficar por longo período aí, se não obstruir essas próteses. Tá? Então a gente vai botar a prótese um pouco de 10 frentes para poder tentar manter o pertúito, o suco pancreático drenando para o estômago, e isso permitindo que a paciente não seja submetida a uma pancreatectomia corpo caudal. Tá? Tornaria diabética, algum deficiência aí de também exócrina para a paciente de 22 anos. Então, nosso objetivo agora, que a gente vai fazer, está aqui a prótese, está aqui o ducto pancreático, é justamente, ela está bem, está ótimo, mas a gente precisa definir agora o que fazer, é isso que a gente vai fazer. Vamos trocar as próteses, colocar prótese plástica nessa paciente, e ela vai ter que conviver com essa situação aí, pelo resto da vida, né? Porque esse ducto ele não vai reconectar. E não tem, exatamente, não tem uma etiologia definida para a pancreatite. Provavelmente está suspeitando em algum quadro autoimune, né? Ela tem FAM positivo, 1 para 160, todos os outros autoanticorpos negativos. A gente encaminhou até para um geneticista por conta desse quadro de retardo do desenvolvimento. A gente não sabe se ela tem alguma outra doença aí. E tem a possibilidade de ser alguma doença genética também para pancreatite. Ela teve uma suspeita de fibrose cística na infância, já foi investigada também, foi afastada. Inclusive, ela foi para o Canadá para fazer uma avaliação e foi afastada esse diagnóstico. A gente continua em acompanhamento. Uma coisa importante nessa troca de prótese é que o tempo não seja muito longo entre a retirada da prótese metálica para a colocação da prótese plástica, senão você não consegue mais colocar essa prótese plástica, porque essa cavidade some, ela encosta na prótese metálica e você não consegue mais colocar. Então, em torno de 3 semanas, estourando 4 semanas, é o momento de você tirar e você colocar a prótese plástica. Podemos passar alguma pergunta? Esse caso é interessante porque é um caso que a gente não deve esquecer nunca. E numa situação dessa, a gente tem que ter uma sequência de passos, né? A primeira coisa é tirar a paciente do quadro infeccioso, né? E a
a questão da drenagem se faz e foi feita muito bem. Uma outra questão é saber a etiologia, dentro do possível, para a gente agir na etiologia. E uma terceira questão que a gente coloca, e o Vladimir coloca, é citar se tem uma integridade do ducto pancreático principal, né? Porque se não tiver, isso vai continuar, essa drenagem, essa fístula, né? Bem, a gente não tem experiência de abordar com ecoendoscopia, né, o ducto pancreático da parte caudal para a parte cefálica. A gente não tem experiência, mas a literatura coloca que isso é possível, né? A minha questão, Vladimir, a minha questão é se realmente a gente deve aceitar que a gente não deve tentar, através transpapilar, passar o fio aí. Será que a gente não deve tentar? A gente já está convencido que isso aí não vai ser possível. A minha questão primeira é essa. Uma outra questão que a gente não tem experiência é se vai valer a pena a gente furar esse pâncreas mais na parte caudal para tentar passar o fio que a gente não tem vivência. Então, são essas questões. É uma paciente difícil, né? Uma paciente que não é simples, e Vladimir fez muito bem a abordagem, né? E demonstra, mais uma vez, Vladimir, que serviço de endoscopia que se preza hoje tem que ter ecoendoscopia. Quem não tiver ecoendoscopia em um serviço de endoscopia de qualidade, não é serviço de qualidade. A gente precisa rever a qualidade do serviço. Não é só uma pessoa que trabalha com eco que está falando isso. É a literatura, são os outros serviços. Então, endoscopia, serviço de endoscopia digestiva alta que não tem ecoendoscopia, precisa rever se o serviço está realmente de qualidade. Essa é uma demonstração muito assim exemplar. Bom, Marcos, só respondendo a sua pergunta em relação ao ducto pancreático, existe uma dificuldade técnica muito grande, né? Porque você sai de um ducto cefálico, pancreático, e você tentar conectar com o fio guia no ducto que está em corpo cauda, com a área de coleção aí no meio. Então, essa dificuldade técnica é muito grande. Então, os trabalhos mostram que realmente quase impossível você fazer essa reconexão se for total. Parcial, essa aí sim seria possível justamente fazer esse tratamento. Aí você manteria de uma forma mais fisiológica, né, essa drenagem do suco pancreático. Talvez depois desse quadro assim agudo, a inflamação melhorando, talvez rever novamente um método de imagem para constatar realmente que o ducto está septado. Isso. Eu acho que seria interessante, entendeu? De repente, é que essas coisas às vezes surpreendem, né? A gente teve um caso lá, um HIV positivo, que foi surpreendente. Depois que a gente colocou a prótese na região cefálica, o paciente melhorou bastante. Então, eu acho que a gente não deve já receber, não, está septado e tal. Não, será que valeria a pena repetir a ressonância para rever o ducto, entendeu? Eu acho que é interessante. Eu queria perguntar também aqui para o Vladimir, aproveitar a oportunidade, o seguinte: essa prótese plástica que você quer colocar agora, valeria a pena a gente esperar para ver se vai recoletar e colocar depois? Ou realmente a gente coloca agora e se tem, a gente não sabe responder isso? Eu acho que o momento de colocar essa prótese é agora. Acho que não é esperar a gente tirar tudo e essa paciente esperar coletar, porque a drenagem é uma drenagem mais difícil. Com fibrose na região, tudo, talvez seja melhor já a gente tentar colocar essa prótese nesse momento. Tá? Já que mostra um ducto pancreático desconectado. Já que a gente tem essa evidência aqui da ressonância, que a gente precisou, conversamos com... Isso é importantíssimo também, uma conexão nossa do endoscopista multidisciplinar com o radiologista. Um radiologista de confiança que a gente possa conversar, discutir e dar as informações que a gente precisa. Tá? Então, se ele já me garante que está desconectado, não vai haver essa reconexão, então eu preciso drenar, porque vai continuar. O pâncreas dela não é um pâncreas normal a princípio, não tem pancreatite crônica, tá? Ela tem ácidos produzindo suco pancreático, enzimas, então isso aí tem que ir para algum lugar e vai voltar lá para essa região da coleção. Então é importante que a gente aproveite esse momento, já que a gente tem um pertuito e o procedimento fica muito mais simples e muito mais fácil a gente já fazer essa abordagem nesse momento. Tá? Plásticas. Isso. Não. Mas vai ter acesso, né? Ao CIST. Se ela precisar fazer uma outra necrosectomia, você vai ter mais acesso. Provavelmente. Fazer uma
Não, as pigtesas vão ficar na região da coleção. Isso. Mas se ela infectar de novo, se tiver que fazer outra necrosectomia... Aí vai ter que fazer outra abordagem, né? Pois Vou é. ter que fazer outra punção para poder abordar isso aí. A pancreatectomia é um procedimento muito agressivo, né? Para uma paciente de 22 anos. Se a gente conseguir resolver dessa forma, e a literatura traz essa forma de resolução, seria o ideal para ela. Tá. Entendeu? Ela é um paciente anticoagulado, é um paciente com história de TEP, então o ideal é que a gente mantenha essas próteses e aguardar. Pode ocluir? Pode. E a gente precisar trocar próteses e colocar novas? Pode. Entendeu? Tem material necrótico, apesar de... Eu vou rever agora. A gente lavou, a gente tirou material necrótico. Com o tempo, a tendência é esse material necrótico sair realmente e fechar de uma forma que não infecte mais. A gente vai botar próteses mais calibrosas, 10 frentes, justamente para poder evitar esse tipo de obstrução. Tá bom? Vamos passar para o próximo caso. Cadê? A gente vai passar para o próximo caso. Vou chamar o apresentador aqui. Acho que é o pessoal do Roberto Santos, né? Segundo caso. Ludmila. Boa noite, gente. Eu sou Ludmila, residente no 2º ano de endoscopia do Hospital Geral Roberto Santos. Fiz gastroenterologia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e residência de clínica no Hospital Regional do Paraná, em Brasília. Vou apresentar um caso de vocês, para vocês aqui. Passa. Estenose esofágica por ingesta de álcali, soda cáustica. Um caso que a gente está acompanhando lá no Hospital Roberto Santos. É um paciente do sexo masculino, 2 anos e 11 meses, 20 quilos, natural de Capim Grosso, Bahia, sem comorbidades. A progenitora refere ingesta acidental de soda cáustica no dia 12 de junho de 2018 e foi procurado atendimento na cidade natal, onde foi realizada uma lavagem gástrica com carvão ativado no momento. O paciente evoluiu com lesões ulceradas em mucosa oral, insuficiência respiratória aguda, no dia 13/6, foi submetido à intubação, ventilação e passagem de sonda nasogástrica. Esse paciente foi transferido para o nosso hospital com a UTI móvel. E aí, a partir do momento que ele chegou no hospital, eles entraram em contato com o nosso serviço de endoscopia para avaliar as lesões que ele poderiam ter esofágica e gástrica. A primeira endoscopia que ele realizou, aqui é 14/6, está errado. A primeira endoscopia que ele realizou foi no dia 14/6, mostrava uma esofagite cáustica, Zagar 2A, com erosões gástricas secundárias à ingestão de cáustico. O paciente foi orientado a manter o jejum oral, foi admitido na UTI e, após isso, ele evoluiu, estava entubado, foi estubado na UTI, evoluiu com insuficiência respiratória novamente e foi solicitada uma nova endoscopia no dia 3/8. O paciente tinha, já nessa nova endoscopia, uma anatomia da hipofaringe modificada, não sendo possível a passagem do aparelho. Foi tentada a canulação do fio-guia por radioscopia e contratação da via digestiva sem sucesso. E, nesse momento, foi orientado pela endoscopia a realização de GTT. O paciente, nesse momento, já estava traqueostomizado, foi realizada a GTT também, e a ideia era fazer uma dilatação retrógrada através da GTT. Depois eu vou mostrar o vídeo das endoscopias para vocês terem ideia do que a gente conseguiu fazer lá. No dia 15/8, foi repetida a endoscopia para fazer essa dilatação. Tinha uma estenose parcial do esôfago e uma fístula esôfago-traqueal. Só que não conseguiu ver o trajeto todo novamente. Dia 20/8, foi repetida a endoscopia, com a estenose parcial de esôfago, uma fístula esôfago-traqueal. Então, foi realizada a dilatação esofágica, após a passagem de fio-guia, retrogradamente pela GTT, e após a colocação de prótese metálica autoexpansível. E, no dia 14, a gente repetiu novamente a endoscopia para a retirada da prótese e avaliar como estaria o esôfago.
Então, aqui a gente vai mostrar a endoscopia depois que o paciente já tinha gastrostomia, com a dilatação retrógrada do esôfago. Através da ostomia foi passado o aparelho. Depois o fio guia saiu pela orofaringe. Essa é a estenose cáustica, já na penúltima endoscopia. Foi tudo acompanhado pela radioscopia, então a gente viu que esse fio guia acendeu. Foi realizada uma dilatação. Após a dilatação, foi visto que tinha uma fístula esofágica. E após a passagem da prótese metálica autoexpansível, parcialmente recoberta. Aí é a foto da radioscopia liberando a prótese no esôfago. E aqui a gente vê que a prótese está expandida. Ai, peraí. Na última sexta-feira, também, a gente realizou a nova endoscopia, que já tinha completado 4 semanas com a prótese, para retirada da prótese de esôfago e avaliar. O vídeo não foi. Só um momento que a gente vai colocar o vídeo. Essa daí já é a última endoscopia realizada na sexta-feira. Também tinha uma estenose no terço proximal. Foi realizada a passagem do fio guia acompanhado por radioscopia, feita a dilatação. Após a dilatação, aí na radioscopia, a dilatação com as sondas de Savary. Depois da dilatação, a gente conseguiu acessar o esôfago, o aspecto do esôfago após a dilatação com a prótese ainda metálica. E foi realizada a retirada dessa prótese metálica. Bom, após a retirada da prótese metálica, na revisão do trajeto, que é feita aí, foi visto que ainda tinha uma fístula esôfago-respiratória. Essa fístula dá para ver que está bem abaixo da carina. E antes tinha algumas outras fístulas que foram fechadas, só restou essa fístula no último exame. A gente acabou o exame, não tinha mais outra prótese no serviço no momento para passar, que a ideia era passar outra prótese e deixar durante mais algum momento, para ver se fechava. Foi orientado a manter a alimentação por gastrostomia. E amanhã a gente vai repetir o exame para passar uma nova prótese. Bom, lembrar que a estenose esofágica cáustica ela é uma causa comum de estenose esofágica, principalmente em crianças. Tá? 80% dos pacientes que têm essa estenose são crianças com menos de 5 anos, com a ingesta acidental, sendo que nos adultos essa ingesta é mais proposital. E nessas crianças que ingerem a soda cáustica, só 20% dessas crianças vão apresentar lesão. A lesão ocorre em 3 fases, geralmente. A gente tem uma fase aguda, que vai ocorrer necrose por liquefação da mucosa. Também vai ocorrer trombose dos vasos. E essa fase dura até 5 dias. Mas, quando a gente pega um caso agudo, tem indicação de fazer endoscopia para avaliar se tem as lesões. A partir de 5 dias, começa a repitalização do esôfago e com tecido de granulação. Essa repitalização geralmente é completa até 30 dias, por isso mesmo a gente foi orientado para repetir o exame, para tirar a prótese com 30 dias, e após disso tem uma fase que vai causar cicatrização mesmo, com estenose até encurtamento do esôfago. Na fase aguda é indicado o uso de antibiótico nos casos de perfuração, nos casos de suspeita de mediastinite. Corticoide é muito controverso o uso, indicado sempre quando tem lesão na orofaringe e hipofaringe para reduzir o edema, mas quando tem lesão gástrica mesmo, a gente deve pesar o uso. E a dilatação nessa fase aguda não é indicada.
Na fase crônica, quando a gente já tem mais de 30 dias, o paciente já está com a cicatrização, se tiver estenose, é indicada a dilatação e injeção local de corticoide e também o uso de próteses. A gente tem a classificação de Zagar, que a gente vai ver o grau da lesão pela endoscopia, e isso vai guiar a nossa conduta com o nosso paciente. O grau 0 é quando a endoscopia é normal, a gente só vai fazer uma observação com a alta com dieta oral, em 24 horas mesmo. O grau 1, a gente vai ter um edema e hiperemia da mucosa, feita uma internação em enfermaria durante 24 horas. O paciente vai receber IBP, dieta líquida após endoscopia e a evolução da dieta conforme a aceitação. Se o paciente não tiver nenhum sintoma, se não tiver disfagia nem odinofagia, já pode receber alta depois de 24 horas. No grau 2A, vai apresentar na endoscopia ulcerações superficiais, erosões, friabilidade, bolhas, exudato e hemorragia. Também vamos internar esse paciente, agora uma internação mais estendida, de 24 até 48 horas. IBP também, sempre, dieta líquida, e vai progredir a dieta 24 a 48 horas após a endoscopia, de acordo também com a aceitação do paciente. E observar esse paciente durante uns 7 dias e após alta, se ele não tiver mais sintomas. No grau 2B, a gente vai apresentar as mesmas coisas do grau 2A, mais ulcerações mais profundas ou circunferenciais. Esse paciente já é um paciente que deve ser internado na UTI, vai ter IBP, o suporte nutricional vai ser por sonda nasoenteral, ou você vai pedir também para fazer uma gastrostomia precoce, para alimentar o paciente. E sempre fazer antibiótico e corticoide. No caso 3A, vai ter necrose focal. A gente vai internar em UTI também, fazer todas as outras medidas e avaliar a indicação de cirurgia. E no 3B, vai ter extensa área de necrose na endoscopia e sempre é cirúrgico. Bom, é esse o caso. Alguma pergunta? Esse caso é um caso muito especial assim e desafiador, esse caso, né? É um caso que a primeira abordagem no interior não foi a mais adequada, porque passaram sonda, fizeram lavagem de carvão ativado, isso não deve ser feito. E esse paciente também, quando chegou, houve assim uma demora do momento do evento até a gente definir se deveria fazer endoscopia com dilatação. E essa demora tem a ver também. E essa demora tem a ver também porque o paciente fez um quadro respiratório, então adiou. Esse caso assim é muito estranho, é muito desafiador e realmente foi um dos casos mais difíceis da endoscopia que eu já vivo lá há não sei quantos anos, né? São casos extraordinários que aparecem lá, e esse eu te digo que talvez esteja entre os 3 casos assim muito diferentes que passou pela minha vida como endoscopista. Mas a ideia agora, já conversei com o Gustavo, que é cirurgião de tórax, né? A gente colocar outra prótese. Uma questão que foi colocada, Cláudia, é que será que a gente tirou a prótese de maneira precoce? Porque a gente tirou a prótese com cerca de 25 dias. Na verdade, eu queria uma broncoscopia antes de tirar a prótese, e eu não consegui fazer essa broncoscopia. Porque se eu soubesse que tinha esse orifício tão grande, eu não ia tirar a prótese. Mas a ideia agora é colocar novamente uma nova prótese. O esôfago ainda está muito inflamado. O cirurgião colocou que a gente não vai abordar nunca cirurgicamente esse paciente. O esôfago ainda está muito inflamado. E a ideia é botar a prótese e depois rezar para ver o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, essa prótese vai ficar mais 1 mês, aí, talvez 2. E a gente só vai tirar a prótese se a broncoscopia disser, já fechou e tal. Se não fechou, a gente vai ter que pensar o que vai fazer com esse paciente, que realmente é um caso difícil. Peraí, vamos organizar aqui. O Luiz Sérgio pediu a palavra ali. A gente está já com 13 minutos nesse caso.
O ideal é que a gente apresente o caso em 5 minutos e tenha 10 minutos para discussão. Senão, a gente não vai conseguir apresentar mais do que 5 casos nessa sessão. Então, a gente tem que ser altamente disciplinado. Então, Luiz Sérgio, seja muito breve no seu comentário, na sua pergunta, para a gente partir para o próximo caso. Boa noite. O caso foi bem impressionante. Eu queria tentar usar um pouquinho minha experiência, né, para ajudar nisso aí, talvez. Eu acho que o mais importante para ele é nutrir, né? É você manter a criança nutrindo, porque a nutrição ele encontra estabilidade e você consegue investir na terapêutica. Talvez eu também faria o próximo passo, tentar de novo uma prótese, que é menos mórbido, mas se não conseguir, eu pensaria em fazer uma esofagostomia lateral, continuaria nutrindo gastomia e você tem um acesso para manter dilatando esse esôfago, né? Preservando o órgão, né? E numa terceira hipótese, na terceira pior hipótese, seria assim, não conseguindo preservar o órgão no futuro, deixar a cirurgia mais tardia possível. Você sabe que eu tenho operado paciente com esôfago com estenose cáustica, adulto, e o melhor resultado é quando você espera o mais tempo possível, porque você tem essa inflamação menor, a fibrose já vai diminuindo, e o órgão fica mais fácil de ser extraído. Agora, nessa fase inicial, é muito arriscado, é muito inflamado. Eu faria o menos mórbido agora, né? Valeu. Com relação ao tempo de permanência, eu acho que 25 dias é um tempo razoável para uma prótese que não é totalmente recoberta. A partir de 3... é totalmente recoberta. Então, poderia, eventualmente, deixar mais tempo, né? Tá bom, então vamos passar para... Parabéns, um belo caso. Vamos passar para o próximo caso. Aqui o microfone. Boa noite. Meu nome é Lorena Caires, eu sou gastroenterologista pela USP Ribeirão Preto e sou R2 de endoscopia do Hospital São Rafael. E vou hoje apresentar um caso lá do nosso hospital. É um caso bem rápido. É uma paciente feminina de 57 anos, que é procedente daqui de Salvador, que não tinha comorbidades, era assintomática, tinha uma história prévia relatada de úlcera péptica e foi feita uma endoscopia mesmo para acompanhamento. E nessa endoscopia, que foi realizada em dezembro de 2017, foi vista uma lesão elevada, regular, com uma superfície lisa, firme, medindo 1,7 centímetros a 25 centímetros da arcada dentária superior, e foi feita biópsias dessa lesão elevada. E a anatomia patológica veio como tumor de células granulares. A imunohistoquímica confirmou com S100 e CD68 positivos. Essa é a imagem da... Eu não sei como é que coloca o... Sim. Aqui, a endoscopia que ela fez tinha essa lesão elevada, meio amarelo esbranquiçada, a 25 centímetros da ADS, e os demais segmentos não tinham nenhuma alteração. Bem, ela fez essa endoscopia em dezembro e, em maio desse ano, ela foi encaminhada para a realização de ecoendoscopia. E aí viu também que a 25 centímetros tinha uma formação alongada, hipoecogênica, heterogênea com limites precisos, com sinal do Doppler negativo, medindo 12 por 2,3 milímetros. E, ecograficamente, a lesão ela se originava da camada mucosa. As demais camadas eram normais e não tinha nódulos linfáticos. Aqui foi a imagem da ecoendoscopia. Essas duas primeiras dá para ver. Tinha a lesão aqui que tinha como originada da camada mucosa. Bem, ela fez essa ecoendoscopia e foi encaminhada para o nosso serviço para realizar a mucosectomia, que foi feita no dia 6 de setembro. E aí a gente descreveu como uma lesão elevada céssio, com superfície lisa nacarada, endurecida, medindo cerca de 12 por 6 milímetros. Foi feita a mucosectomia e colocação de 3 hemoclipes. E a anatomia patológica veio com margens de ressecção livres. Aí eu tenho alguns vídeos aqui da mucosectomia. Aí tem que... Aqui é a lesão.
inicialmente. Então, tinha aqui a lesão. Ah, e você pode clicar, é porque são vários vídeos. Novamente, aqui a injeção na submucosa foi injetada foi injetada solução de manitol com adrenalina e índigo carmim. Aqui, com o uso da alça para retirada da lesão. E o aspecto final. E aqui só é o último vídeo mostrando os 3 hemoclipes. Aqui foram só as fotos mostrando a lesão, a retirada e os 3 hemoclipes. A paciente segue estável, sem nenhuma complicação do procedimento. Eu só fiz uma revisão rápida sobre a lesão, sobre essa lesão, já que é um tumor bastante raro. Então, o tumor de células granulares é também chamado de tumor de Abrikosov ou mioblastoma. É mais comum em pele, subcutâneo, mama, em outros órgãos, mas somente 6 a 10% compromete o trato gastrointestinal. E dentre esses 6 a 10%, boa parte deles acomete o esôfago, e só corresponde a 1% dos tumores esofágicos benignos. E tem como origem as células de Schwann, que faz parte do plexo neurogênico submucoso. É mais comum na 4ª, 6ª década de vida, não tem predileção entre os sexos, a prevalência é igual, e principalmente acomete esôfago médio e distal, principalmente, e na maioria das vezes é único, só em 10% dos casos são lesões múltiplas. E o risco de malignidade chega a 2 a 4% dos casos, principalmente naquelas lesões grandes, maiores que 4 centímetros, e que têm crescimento rápido. Então, geralmente é um achado incidental, o paciente não é assintomático, mas pode apresentar dor retroesternal, pirose, tosse, náuseas e disfagia, quando as lesões são maiores que 1 centímetro. Na EDA, são aquelas lesões, como no nosso caso, lesões polipóides ou nodulares, que são amarelas esbranquiçadas e com consistência firme. E na ultrassom endoscópica, é uma formação hipoecoica homogênea, que tem margens suaves, que se origina ou da mucosa ou da submucosa, e que tem uma acurácia ultrassom endoscópico de 45% a 66%. O tumor de células granulares, com esses achados na ultrassom, faz diagnóstico diferencial com o leumioma. A diferença é que o leumioma ele é um pouco mais o tumor de células granulares é mais hipoecogênico, mais ecogênico e faz uma sombra acústica posterior. Então, auxilia no diagnóstico. Porém, o diagnóstico padrão ouro definitivo é com a realização de biópsias ou com a ressecção completa da lesão, com a peça. E, na maioria das vezes, é feita biópsias mesmo com pinça, via endoscopia, ou com agulha fina via ultrassom endoscópico, mas na prática não é feito, porque na maioria das vezes a lesão é mais superficial e com a própria biópsia, você pode fazer o diagnóstico com a pinça. Então, no AP, como característica, são células poligonais largas com grânulos eosinofílicos, por isso o nome, células granulares. E existem algumas estratificações que os patologistas fazem para avaliar o risco de malignidade, mas principalmente se tem necrose e se tem atividade mitótica aumentada, maior que 2 por campo de grande aumento. E a imunohistoquímica, o padrão, o mais comum é a positividade do S100 e o CD68, enquanto que é negativo para o CD117, do GIST, CD34, o SMA e desmina, que são do leumioma, positivos no leumioma. Na maioria das vezes, a conduta, na prática mesmo, a gente retira essas lesões. Mas os artigos, eles falam que você pode tomar uma conduta conservadora em lesões bem pequenas, menores que 1 centímetro, de 1 centímetro, contanto que você faça endoscopia e ultrassom endoscópico anual com biópsia, para você avaliar o crescimento ou se tem algum outro fator de risco para malignidade. Porém, na prática, muitas vezes o paciente ele quer que retire a lesão,
E o endoscopista também se sente até também deseja retirar. Então, o método de escolha é a ressecção endoscópica, né? Principalmente as lesões maiores que 1 centímetro, sintomáticos e com crescimento rápido ou que tem alguma suspeita de malignidade. Existe aquela faixa que eu falei de 2 a 4% de risco de malignidade, porém teve um estudo americano que fez uma revisão de vários casos e mostrou que até 15% dos tumores malignos eles são menores que 1 centímetro. Então, isso também acaba sendo mais um fator para poder favorecer a ressecção mesmo dessas lesões. Não tem como você prever e ter certeza que essa lesão não vai malignizar. Então, as principais terapêuticas endoscópicas, né, a mucosectomia, que é a mais comum, que é mais feita no nosso serviço, né, lesões menores que 2 centímetros, que não tem comprometimento de camada muscular, e tem a técnica da ligadura elástica, que pode ser usada em lesões menores que 1 centímetro, que tem comprometimento de submucosa, porque ele pega mais tecido, e tem ótimas taxas de ressecção completa num serviço que você não consegue fazer ISD. Mas a terapia de escolha mesmo, no tumor de células granulares, é o ISD, né? Claro, nos tumores que você tem comprometimento de submucosa, lembrando de todos aqueles riscos da ISD que já são conhecidos, porém, os artigos mostraram ótimas taxas de ressecção completa, e tem também, além da técnica convencional, tem a técnica de tunelização, que também pode ser utilizada. E a cirurgia somente para as lesões grandes, que já tem, né, ou risco de malignidade maior ou já malignidade comprovada, com invasão mais profunda ou que tem alguma contraindicação ao tratamento endoscópico, pode ser feita por toracoscopia ou cirurgia aberta, e o risco de recorrência chega a 8%. Aí eu só coloquei aqui 2 fotos para finalizar. Uma foto é a técnica pela ligadura elástica. Aqui é uma lesão que compromete submucosa, e foi feita a injeção, a ligadura da lesão, depois a retirada, e aqui a peça. E só uma foto aqui do ISD, só para exemplificar que é o tratamento de escolha nessas lesões. Isso foi um caso bem rápido. Comentários, perguntas? Tem uma pergunta via YouTube aqui, Cláudio. Doutora Emília Magalhães, ela pergunta se a ecoendoscopia evidenciasse que a lesão acometia submucosa, o que vocês fariam? ISD, quais os cuidados e acessórios usaria? Eu acho que na apresentação ficou claro que quando compromete a submucosa, o tratamento ideal seria a dissecção submucosa, né? Vitor, quer comentar algum aspecto da dissecção submucosa nessa lesão? Essas lesões eu considero sempre abaixo de 2 centímetros mucosectomia. Então a gente não existe nada na literatura dizendo isso, se é ISD ou se é mucosectomia, mas a gente tenta fazer uma analogia dos outros pólipos das outras lesões. Lesões de mucosa, lesões de esôfago, a gente tem que ver a etiologia. Então tem que saber se é adenocarcinoma, se é SEC e se é tumor de células granulares, leomiomas ou outras lesões. Então, se a gente for avaliar como SEC, lesão de submucosa, apesar do critério subestendido, a gente não tira. Tumor de células granulares, pela baixa malignidade, a gente pode fazer a dissecção endoscópica. Mas lesões abaixo de 2 centímetros, eu acho tudo é mucosectomia. Se tiver uma profundidade maior, tiver uma dificuldade na injeção da submucosa, a lesão não subir, eu acho que aí vale a pena fazer a dissecção. Rapidinho, Cláudio. O que é interessante, assim, e Vitor Arantes comentou no último evento lá do NOB, é que você tem que planejar, você quer retirar fazendo uma retirada oncológica ou você quer retirar porque não tem células malignas, né? Então, se você tem essa condição, essa resposta, né, é interessante porque essa lesão, ela tangenciando ou ela aprofundando mais na submucosa e ela não tem ainda não é câncer, então fazer mucosectomia não está totalmente errado, certo? Porque quando você faz mucosectomia,
você pode tirar a submucosa toda, é tanto que às vezes pode perfurar, como não pode. Agora, eu concordo assim, é importante ter essa diferenciação. Já é neoplasia, já é câncer, então vamos fazer uma retirada endoscópica como se fosse uma cirurgia oncológica, aí SD, independente do tamanho, Cláudio. E para encerrar, por coincidência, eu estava até falando com o Bruno e com o Vitor, apareceu outro caso no consultório que veio pedir a minha opinião também de célula granular, um pouquinho maior, que a gente vai retirar. Parece que é a lei das séries. Então, assim, eu sugiro, hoje eu não faço esse procedimento se o convênio não liberar cateter injetor, alça, pelo menos 4, 5 clipes, e prótese metálica de esôfago. Então, eu não faço mais procedimento no esôfago se não tiver isso. O último que eu fiz, que foi esse aí, não precisou usar prótese, mas precisou usar 3 clipes. Então, eu sugiro, assim, por questão de segurança, é isso. Faço isso agora com essa estratégia, entendeu? Porque não fechei com clipe, certamente, botando a prótese, esse paciente não é para cirurgia, vai fechar com a prótese. Então, acho que a gente pode passar para o... Vai, Jardim. Fazer uma mucosectomia dessa e fechar o defeito mucoso com clips. Mas a gente tem que ter em mente também que é um acessório caro. O custo de uma colocação de 3 clips é significativo para o convênio. Então gostaria de ouvir rapidamente aí a opinião dos endoscopistas aí sobre se a real necessidade de, nessa lesão específica aí, não havia nenhum vaso, a mucosectomia foi lisa, não havia... me parece um risco muito baixo ou quase nulo de perfuração e não tinha nenhum vaso aparente, então gostaria de saber se é consensual aqui que essa lesão que esse defeito mucoso devesse ser fechado com clips, ou se haveria segurança para simplesmente não colocar nenhum clipe. Sabotagem, rapidinho. Se eu não perceber defeito na submucosa, que tenha lesionado a submucosa, eu acho que não é necessário colocar clipe para fechar o defeito mucoso. Eu não me pareceu ter, porque inclusive injetou com algum corante, não sei, foi manitol e talvez índigo, carmim, não sei. Não me pareceu ter defeito da submucosa. Então, eu acho que eu não colocaria, não. Eu também não colocaria, acho que isso não vai ser consensual. Eu já sei a opinião de Marcos Clarence, ele tem colocado, sempre que possível ele coloca clipe, acho que ele dorme mais tranquilo. Eu também não colocaria, mas realmente pela imagem que eu vi ali. Com certeza não é consensual, e eu acho que a gente já está com 15 minutos, vamos para o próximo caso, que é o caso das clínicas. Fernanda? Você pode localizar aí o de Felipe? Então troque. Que ficou combinado que primeiro seriam os hospitais. Se for difícil trocar, a gente inverte. Certo. Então, Fernando, desculpe. Rodrigo, Felipe, você vai apresentar? Não é... É agora. Sim. Oi? E aí eu passo aqui mesmo? Então, boa noite, meu nome é Felipe, eu sou gastroenterologista, sou endoscopista também. E hoje eu vou apresentar um caso clínico aqui que eu acompanhei em conjunto com o Rodrigo Guedes na Clínica Amo,
e é um paciente que foi internado no Hospital da Bahia. Então, é um paciente JCC, sexo masculino, tive que resumir o caso, né, para dar tempo, né? 27 anos, um paciente que tem um histórico prévio de um melanoma metastático e que vinha em uso do ipilimumab. O ipilimumab é uma imunoterapia, né? É uma nova classe de quimioterápicos que vem sendo utilizado não somente para melanoma. Alguns casos, esse por sorte, o caso ele reverteu, né? O paciente acabou cicatrizando a mucosa. Existem alguns casos de persistência do processo inflamatório e já há relatos na literatura, isso é off-label, relatos na literatura, de que o processo inflamatório foi revertido com o uso de imunobiológico, justamente fazendo o efeito contrário do ipilimumab, né, através do vedolizumab, tentando fazer justamente o contraponto desse recrutamento de linfócitos. Mas isso tem poucos casos, talvez 2, 3 casos, relatados até agora em relação a isso. Felipe, e essa impressão de 4 células com CMV, foi baseado em que? Inclusão citomegálica, histologia, foi PCR, foi baseado em que? Inclusão. Isso aí é assim, patognomônico ou poderia encontrar em outros processos inflamatórios? Então, na verdade, nesse caso, o que chama a atenção, que o patologista comentou, é o importante infiltrado neutrofílico que esse paciente tinha. Algo assim que é muito atípico, que pelo citomegalo não justificaria, né? E juntando com o acometimento focal, então, realmente, analisando retrospectivamente com a dose de metilprednisolona que a gente fez, né, se fosse atribuído ao citomegalo, né, poderia até evoluir com uma citomegalovirose disseminada, e não foi o que aconteceu. Em 48 horas o paciente teve uma melhora importante, né, clínica, mas realmente foi baseado na inclusão que ele identificou no AP. Caso muito interessante. Então vamos agora para o caso do Hospital das Clínicas, que a doutora Fernanda vai apresentar. Boa noite, meu nome é Fernanda, sou residente do Hospital das Clínicas e vou apresentar o caso de um paciente que foi acompanhado lá no serviço. Então, um paciente de sexo feminino, de 56 anos, de comorbidade, ela era portadora de HTLV, chegou para a gente com um quadro de diarreia em 2015, com a perda de 53 quilos no período de 3 anos. Tá. No primeiro internamento, que foi em março de 2017, a gente investigou com sorologias que vieram negativas, foi feito tratamento de parasitose sem melhora, tratou para supercrescimento bacteriano, que era um paciente que vinha em uso prolongado de BP, investigou para intolerância alimentar, fez endoscopia, colono com biópsias seriadas, que vieram normais, e, por fim, fez uso de creon, que também não teve melhora. A única coisa que veio alterada nesse primeiro internamento foi a tomografia, que mostrava uma extensa formação tecidual infiltrativa no retroperitônio, inespecífica, e, por se tratar de uma paciente HTLV positivo, considerar a possibilidade de lesão linfoproliferativa. Então, a paciente foi submetida a uma biópsia laparoscópica dessa lesão, e o anátomo patológico veio como linfadenite reacional com histiocytose de seio, sugestivo de doença de Whipple, e sugeriu complementar com imunistoquímica. Então, a gente pediu uma avaliação da hemato, que orientou fazer estadiamento com a tomografia, que vieram normais, e solicitar marcador tumoral, que o que chamou a atenção foi um CA19,9 de 144, um limite normal 39. E para afastar a possibilidade de doença linfoproliferativa, foi feita a imunofenotipagem do sangue periférico, que afastou a suspeita. Então, em agosto de 2017, essa paciente iniciou o tratamento de doença de Whipple, enquanto aguardava imunistoquímica. Lá no serviço não faz, então esse resultado só chegou 8 meses depois. A paciente mantinha o quadro de diarreia e afastou a possibilidade de doença de Whipple. Então, ela reinternou, mantendo o quadro. A gente fez um novo exame de imagem, que foi uma ressonância, que mostrou dilatação de via biliar intraextrahepática, a formação tecidual de retroperitônio mal delimitada, que envolvia múltiplas estruturas vasculares e já fazia estenose de algumas delas, e uma formação expansiva sólido-cística, com maior componente cístico septado, envolvendo a cabeça do pâncreas, medindo cerca de 3,8 por 3,4 por 3,3 centímetros. E o CA19,9, que era de 144, passou para 3.028.
A gente seguiu a investigação com a ecoendoscopia, com o objetivo de fazer punção. Então, para acender a luz aqui. Para acender a luz. Que bom. Aí embaixo. Que a gente vê dilatação da via biliar, a lesão em pâncreas com maior componente cístico, mas com algumas septações mais espessas, e a lesão de retroperitônio com um componente predominantemente fibroso. Não houve retorno do conteúdo líquido na punção, a agulha utilizada foi de 25 Gauge, que era disponível no serviço. Então, a microscopia veio tanto a lesão pancreática como a fibrose retroperitoneal, compatível com neoplasia mucinosa com atipias, possivelmente com área de carcinoma invasivo. Então, na amostra não foi encontrado carcinoma invasivo. E a interação das informações clínicas e de imagem consistente com neoplasia mucinosa intraductal de pâncreas e extensão neoplásica para retroperitônio, configurando um quadro de pseudomixoma simile. Então, essa paciente está acompanhando com a oncologia, mas eles não consideraram nenhum tratamento oncológico, primeiro por não ter encontrado área de carcinoma invasivo e também pelo tempo de evolução, provavelmente se tratar de um tumor indolente com Ki67 baixo, que pouco iria responder a uma quimioterapia. E a cirurgia também não considerou possível ressecção cirúrgica por conta do envolvimento vascular. Essa paciente está seguindo em cuidados paliativos. Então, fiz uma revisão de literatura rápida. A gente viu um caso descrito em 2012, na verdade, 2 casos descritos, com mais 5 casos de PMN associada à mucina extrapancreática. Provavelmente, a etiologia seria uma produção excessiva de mucina, rompendo o ducto pancreático, resultando em derramamento desse material na cavidade peritoneal. Então, desses pacientes, a idade, eram todos homens, a idade deles variava aí de 49 a 82 anos. O tamanho do tumor variava também de 2 a 20 centímetros. A maioria dos pacientes assintomáticos ou com queixa de dor abdominal. E o único caso descrito de retroperitônio foi um homem de 49 anos, que, na verdade, ele foi submetido a uma pancreatectomia por IPMN de alto risco, e 1 ano depois ele desenvolveu esse quadro em retroperitônio. Então, eles acreditam que tenha sido por implante secundário iatrogênico. E o que a gente acha que está mais compatível com a paciente seria um cistoadenoma mucinoso primário de retroperitônio, que foi descrito pela primeira vez em 1924. Existem mais ou menos na literatura 30 casos descritos. Normalmente, esse cistoadenoma ele é encontrado em pâncreas e ovário. Na maior parte deles é benigno, sem recidiva após a ressecção cirúrgica. Em relação à histogênese, existem 2 teorias. Uma que seria de crescimento de tecido ovariano ectópico, só que foi descrito, que inicialmente era descrito só em mulher, só que começou a ser descrito em homens também. Então, eles acreditam que possa também surgir de uma invaginação de células mesoteliais multipotentes com subsequente metaplasia mucinosa. É isso. E esse caso é curioso, é um caso de diagnóstico difícil e abriu o quadro com diarreia, não foi isso, Fernanda? Algum desses casos aí de neoplasia de retroperitônio cursava com diarreia? Dos casos de cistoadenoma primário de retroperitônio, aí ele descreve que tinha diarreia, mas eu não consegui entender por quê. Porque depois a paciente até desenvolveu uma pancreatite crônica obstrutiva, mas inicialmente ela não tinha esse quadro. Até perguntei ao oncologista que está acompanhando, ele também não consegue explicar por quê. Pós-operatório de bariátrica. A história dela é muito prolongada. Eu resumi bastante aí, porque a história dela é bem longa. Ela é pós-operatório de bariátrica. Não, melhorou não. Melhorou não. Alguma pergunta, comentário? Então vamos para o próximo caso. Pelo rodízio, seria agora de novo do Roberto Santos. De São Rafael. Como é seu nome, doutora? Luísa. Boa noite, meu nome é Luísa, sou residente de gastroenterologia do Hospital São Rafael e vou apresentar um caso clínico que é bem pequeno.
Esse caso foi acompanhado por Dr. Márcio Clarencio, no Hospital São Rafael. É uma paciente do sexo feminino, de 45 anos, ela não tinha comorbidades prévias e era assintomática. Foi submetida a endoscopia digestiva em uma unidade externa, com evidência de uma lesão de crescimento lateral em segunda porção do adenal, e cuja patologia veio com evidência de um adenoma tubular com displasia de baixo grau, mas tinha alguns focos, ele ressaltava que em menor proporção de displasia de alto grau. E aí foi um caso bem discutido em discussão multidisciplinar com cirurgião oncológico, endoscopista, e junto com pacientes familiares foi optado por uma ressecção, uma tentativa de ressecção endoscópica. Eu não tenho o laudo completo da primeira endoscopia, mas essa foi a primeira endoscopia realizada no nosso serviço, que evidenciou uma lesão com crescimento lateral que ocupava cerca de 75% da circunferência na segunda porção do adenal, medindo em extensão cerca de 2 a 3 centímetros e tinha uma superfície irregular nacarada, que eu vou mostrar uma foto em seguida. Nessa primeira endoscopia, foi realizada uma mucosectomia em primeiro tempo, depois ela repetiu uma nova sessão e foi retirada cerca de 70% dessa lesão. Após a mucosectomia, foi realizada a termocoagulação com plasma de argônio e foi realizada uma endoscopia de controle após 30 dias. Eu volto para cá daqui a pouco. Aqui é uma foto da lesão. Aqui tem apontador? Acho que não vai, não. A primeira foto é a lesão antes de ser manipulada, então uma lesão de crescimento lateral na segunda porção do adenal. Não, no meio, playzinho. Aqui, não tá indo não? Ah. Não, aí você tá passando. Eu passei, mas tem um playzinho lá. É esse que tava, né? Isso. No meio, então, né? Aqui é a lesão antes da ressecção. É uma lesão de crescimento lateral, então ocupa uma boa parte da circunferência do órgão, superfície irregular, como foi descrito. E aqui já é uma foto da lesão após a primeira sessão da ressecção, da mucosectomia. A primeira anatomia patológica dessa ressecção, ela veio com um adenoma tubuloviloso com displasia de alto grau, tinha foco de alto grau nas amostras, mas não foi evidenciado um componente de invasão e não foi possível avaliar as margens de ressecção por conta do método que foi ressecado. Aqui tem alguns vídeos, são bem curtos, são vários, mas são bem curtos. Pode iniciar. Aí, esse primeiro vídeo é ilustrando a lesão antes da ressecção, só para ter uma noção da extensão. Se esse não for... Não está indo? Tem várias, espero que algum vá. Aí é mostrando... Não está indo nenhum? Então. Aí era mostrando a injeção submucosa com posterior ressecção da lesão. Pode passar, já que não está indo o vídeo. Eu acho que se não for não vai nenhum, né? Porque estava na mesma pasta. Desculpa, eu acho que teve algum erro na hora de passar para a pasta. Não, mas... Assim, aí era mostrando a termocoagulação. E aqui era um vídeo mostrando como é que ficou a primeira mucosectomia. Ela foi submetida a uma endoscopia de controle após 30 dias, que evidenciou áreas ulceradas pós-mucosectomia, além de um orifício fistuloso, com drenagem de uma secreção branca, e foi colocado um clipe nessa fístula. Depois, aí a conclusão da segunda endoscopia, que é a endoscopia de revisão, em que viu as úlceras duodenais pós-mucosectomia e a fístula duodenal. Aqui era um vídeo que mostrava o processo evolutivo da primeira endoscopia, junto com essa segunda de revisão, com o orifício fistuloso, com a drenagem da secreção e com a colocação do clipe. Esse também não foi, né? Tá certo, obrigada.
Ela foi, então, submetida a uma nova endoscopia de segundo tempo para retirada da lesão remanescente, em que foi evidenciado, não tinha mais as áreas ulceradas, foi evidenciada a área de retração cicatricial. Na topografia do orifício fistuloso, o clipe estava bem posicionado, sem novas evidências de novos orifícios fistulosos, e tinha ainda uma lesão irregular, com áreas nacaradas, medindo cerca de 25 por 8 milímetros. E aí ela foi submetida a uma nova sessão de mucosectomia, após a injeção de solução com manitol, adrenalina e o índigo carmim. E após a mucosectomia, como não foi possível retirar 100%, foi feito também a termocoagulação com plasma de argônio. E aí ela vai ser reavaliada para a realização de uma terceira endoscopia. Aqui era o vídeo final, onde tinha todas as etapas, mas infelizmente eles não estão passando. Dureza esse caso, hein? Duodeno, alto risco de sangramento, alto risco de perfuração, e até para ISD são os piores casos, né? As pessoas fazem ISD em estômago, esôfago, cólon, mas quando chega no duodeno o risco de complicação é elevadíssimo, quase proibitivo. Então, uma lesão dessa é difícil para qualquer endoscopista no mundo. E é óbvio que ninguém gostaria de se deparar com uma lesão dessa, ter que ressecar uma lesão dessa, mas diante da outra possibilidade, que é a duodenopancreatectomia, ainda mais estimulado pelo médico assistente, cirurgião, Marcos resolveu encarar esse problema, né? E quer comentar logo, Marcos? É claro que essa é uma lesão assim muito especial, porque se fosse uma lesão em uma outra posição, realmente a indicação cirúrgica seria uma coisa logo de imediato. Mas eu me estimulei a tirar principalmente pela solicitação do cirurgião oncológico. Quer dizer, o cirurgião oncológico pedir para eu tirar uma lesão dessa é porque ele não está querendo operar e a proposta de cirurgia era essa que você comentou, né? Então, e a partir do momento que... Porque a ideia, eu fiz esse caso com o Vitor e com Lorena, a ideia inicial era abordar aquela região que tinha aquelas nodulações que ali tudo indicava que tinha ou câncer ou tinha displasia de alto grau, é tanto que a patologia veio, né? E aí a gente fez a segunda etapa, na verdade, eu não fiz uma abordagem tão agressiva como a primeira, né? Mas também a patologia da segunda etapa está me estimulando, e o cirurgião também, e a paciente está querendo que a gente faça uma terceira etapa. Agora é um caso muito especial que de 10 endoscopistas, certamente um maluco igual ao Marcos Clarence vai querer tirar, entendeu? Mas eu fui muito estimulado pelo cirurgião oncológico, enfim. É evitar uma cirurgia extensa, né? Não, realmente é um caso muito difícil. A técnica de mucosectomia, nesse caso, assim, as lesões maiores do que 2 centímetros, tem que ser em piecemeal. Agora, o ideal é sempre tentar procurar tirar a lesão no primeiro tempo, porque no segundo tempo você já vai encontrar fibrose, cicatriz, e para você ressecar através de mucosectomia vai dar mais trabalho. Então, a técnica ideal, eu sei que é uma lesão dificílima, especialmente porque você tem uma área que, com o aparelho de visão frontal, você deixa de ter um acesso a ela, então você teria que usar, às vezes, mais de um aparelho, bate o cansaço, é difícil, às vezes, tentar ressecar em um tempo só, mas sempre que possível, uma vez que você se predispõe a tirar uma lesão, é tentar tirar em um só tempo, para evitar a fibrose na próxima intervenção. Além disso que você comentou, que é pertinente, a chance de recidiva dessa lesão é muito significativa. É tanto que eu comento com ela, é uma pessoa muito questionadora, o esposo é da área médica e tal,
é que a gente vai ter que ter uma vigilância de perto, 3, 6 meses, 1 ano. A recidiva é grande dessa lesão. Sem dúvida. Deixa o Luiz Sérgio pedir o primeiro. Queria também, de novo, dar um complemento. A cirurgia, nesse caso que o Marcos apresentou, realmente eu continuaria com a endoscopia. Já mexeu, já ressecou. Agora, uma opção, depender de cada caso, da parede do duodeno, a gente consegue ressecar só com duodenotomia, resseca a lesão ao vivo, como se fosse uma endoscopia mesmo, fazer mucosectomia, e corrige ali, com baixa morbidade, né? Agora com risco de recidiva também, né? Porque você não resseca o duodeno inteiro, mas é uma opção, você tem que discutir com o paciente. Que são opções, você tem que escolher. E você joga a família junto, tem uma duodenectomia, que era até uma lesão tubular, se não me engano, só que eu acho que veio o foco de displasia de alto grau na peça. Mas é uma situação difícil. Mas existe a opção. Você pode, não conseguindo fazer endoscopia, você pode achar fazer aberta. Ou laparoscópica, né? Mas... Peraí, tem que falar no microfone porque é internacional. Pegando esse gancho aí, esse gancho de Luiz, que foi bom, tanto que nessa terceira etapa, a gente está querendo fazer já com o cirurgião na sala. Porque inicialmente a proposta era o quê? Duodeno pancreato. A lesão está próximo da papila. Próximo que eu falo, 3, 4 centímetros próximo da papila. Então já se aventou agora a possibilidade de tirar, de fazer uma secção do duodeno. É tanto que essa terceira sessão a gente está querendo fazer com o cirurgião na sala, porque se eu não conseguir tirar a lesão toda, ou destruir a lesão toda, ele vai fazer, a ideia é fazer uma ressecção econômica, entendeu? Porque agora ele já está aventando, mas inicialmente era duodeno pancreato. Isso é interessante o que o Luiz falou. Doutor Ezequiel. Esse caso que o Luiz operou, foi até um caso que eu trouxe lá para o Roberto, eu vi lá com o Marcos, né, Marcos? Ele fez a duodenotomia e eu já fiz o controle endoscópico já 1 ou 2 vezes. E tá só com área de fibrose. Eu biopsiei normalmente toda a área e só vi, não sei se você viu com ela depois. Pronto. E só tem agora a fibrose, não vi nada em termos de recidiva. Aí ela vai voltar novamente, eu vou fazer novamente. Aí eu dou o follow-up. Coincidentemente, hoje lá no Memorial, eu peguei um caso muito semelhante a esse. Já tem a biópsia, um adenoma túbulo viloso, uma lesão de cerca de 20 milímetros, segunda posição de duodeno, mais ou menos uns 2 ou 3 centímetros pós-piloro, pós-papila. Então, provavelmente, deve vir esse caso aí para a próxima sessão. Primeiramente, cumprimentar Marcos aí pela coragem de ter abordado essa lesão aí em duodeno. Mas vou fazer alguns comentários em relação a essa lesão em duodeno. Aparentemente era uma paciente de 45 anos, uma paciente ígida, não vi nenhuma comorbidade. Hein, Marcos? Paciente de 45 anos ígida, não é isso? Me estranha um cirurgião oncológico com uma paciente com adenoma, com displasia de baixo grau, mas também com foco de displasia de alto grau. Acho que essa paciente tinha que ser tratada como neoplasia. Devido à extensão da lesão, o risco já ter áreas também de invasão nessa própria submucosa. E por ser uma área muito vascularizada, o risco disso vir complicar futuramente é grande. O paciente de 45 anos só. Então, acho que o tratamento deveria ser um tratamento oncológico para essa paciente. Ou se fazer uma duodenopancreaté para essa paciente, ou, no caso, uma ressecção em bloco, que possibilitasse o patologista avaliar por completo a lesão e realmente avaliar se não tinha área de invasão de submucosa. A ressecção episcimil impossibilita, ainda mais em fases, em 1 etapa, 2 etapas, 3 etapas, impossibilita o patologista que faça uma avaliação detalhada de imagens de ressecção. E muitas vezes, em segunda porção, você termina perdendo fragmento também para terceira porção e você não consegue mais recuperar esses fragmentos. O risco de complicação altíssimo, sangramento
e perfuração são muito elevados em segunda porção de duodeno, pelo suco pancreático, cali, bile. Isso possibilita, não às vezes no momento da ressecção, mas em um segundo momento, a perfuração. Então, acho que, no geral, acho que era um paciente para ser discutido com o cirurgião oncológico e com a família também, o tratamento propriamente oncológico para um paciente jovem, a não ser um paciente que se negava a qualquer tipo de ressecção, e aí ela saber das complicações que poderiam ocorrer e futuramente uma neoplasia, uma metástase, ou então um paciente com comorbidades graves que impossibilitasse realmente uma abordagem de uma pancreatectomia, num paciente do duodeno pancreatino, numa paciente dessa. Mas, oncologicamente se falando, acho que era um paciente que tinha que ser tratado ou cirurgicamente ou uma ressecção em bloco, que em segunda porção, pela extensão, muito difícil se fazer um ISD nessa localização. Acho que foi coragem mesmo de Marcos encarar aí essa ressecção. O que é interessante lembrar é que na primeira abordagem eu fui muito agressivo, eu tirei umas 70% da lesão, aproximadamente. Tudo bem, deu 2 pequenos focos de displasia de alto grau, mas em nenhum instante foi visto por um patologista de qualidade. Ele viu câncer, ele não viu câncer. Entendeu? Tudo bem, displasia de alto grau para câncer é um pulo. Às vezes, displasia de alto grau com foco já de câncer existe também. Agora, eu realmente fui estimulado pelo cirurgião oncológico. Eu te digo que os 2 colegas que disseram não, que deveria ser por cirurgia, eu estou achando que os colegas estavam certos. Mas a paciente é também uma amiga nossa, uma conhecida de alguma longa data, e ela quis esse tratamento, entendeu? Mas tudo isso foi conversado, a possibilidade de recidiva, a possibilidade de ter câncer, entendeu? Eu acho que uma situação dessa tem que ter uma harmonia e uma divisão de responsabilidade. Médico, paciente, enfim. Mas eu concordo com vocês aí, sem dúvida. Perfeito. Mais algum comentário? Então, acho que a gente conseguiu terminar a nossa sessão pontualmente às 9h30, como a gente previa. E os próximos casos ficam para a próxima sessão. E eu vou passar para Vladimir para ele encerrar aqui. Bem, acho que foi uma sessão produtiva. Foram 7 casos, né, que nós apresentamos. Casos interessantes dos variados serviços, 6 casos, né? Variados serviços da cidade, os colegas serviços privados também trouxeram casos interessantes também. Então, sempre ilustrando casos interessantes para que a gente sempre esteja aprendendo com a endoscopia. Então, tem que ver endoscopia é isso, ver imagem, trocar sempre experiências para que a gente sempre esteja crescendo e evoluindo. Espero que todos tenham gostado. Eu acho que o formato foi interessante, a gente conseguiu padronizar os slides. Próxima sessão da pizza vai ser no próximo ano. A gente pretende manter a sessão da pizza, com pelo menos uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Sessão do pâncreas, a gente vai retomar também a sessão do pâncreas, acho que são sessões interessantes. Um primeiro semestre, no segundo semestre também. E a gente, nessas sessões da pizza, a gente sempre tentar trazer o máximo de casos e a gente ser casos também bem objetivos, tá? Imagem, história clínica rápida e imagem para poder estar a gente gravando a imagem da endoscopia, a ecoendoscopia, a CPRE, a parte de via biliar. É importante também a gente estar tendo contato com essas imagens da via biliar. Acho que é isso aí, eu agradeço a todos a presença. Tivemos então a filmagem, vamos depois esperar o retorno dos colegas que viram aí através do YouTube, nossa transmissão, esperar o feedback deles, se gostaram, como é que foi. E vamos preparar para a próxima sessão, que a próxima sessão é no Aliança, com o tema que a gente ainda vai definir, vai divulgar para vocês. Tá? Obrigado a todos, tenham um bom jantar. Oficial com os palestrantes aqui com vocês.